Eu queria chamar o Ricardo Jordan, chefe da Unidade de Assentamentos Humanos na Divisão de Desenvolvimento Sustentável da Comissão Econômica para a América Latina, CEPAL, que é da Comissão Regional da ONU, sediada em Santiago do Chile. Ricardo, por favor. Obrigado, Tomás. Thank you very much for the invitation. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Gostaria de agradecer a Tomás e Marisa por me convidar para assistir essas excelentes apresentações. Fabuloso, fabuloso. Quienes não o conhecem, eu certo que recomendo que vayam. You must go there because it's absolutely wonderful. That collection. Bem, para aqueles que não conhecem, So again, thank you for the invitation. essas obras, essas apresentações realmente são de extremo valor. Espero ser conciso, como a nossa colega Maria, que fez a apresentação inicial. Eu acho que tudo o que tinha que ser dito já foi falado, mas eu vou voltar então um pouquinho nas coisas que foram discutidas ontem. Eu não estava aqui, mas eu dei uma lida na agenda, no programa. E vocês estavam falando um pouco sobre Habitat 3, na terceira conferência que teve lugar em Quito. Eu acho que o que aconteceu lá é que uma história acabou e uma nova história começou. Aquela que acabou é uma declaração antiga da agenda. O que a gente quer fazer é diferente agora. A gente tinha o pré-Quito e o pós-Quito. A gente quer ver o que vai ser implementado para se manter naquele caminho da nova agenda urbana. Ali a gente conversou sobre países, agências, setor privado, setor acadêmico. Todos os atores importantes e relevantes, todos se juntaram em Quito e disseram, ok, vamos olhar agora para o futuro. E no caso dessa região, América Latina e do Caribe, muitas vezes não sabemos, mas há um fórum chamado Fórum de Ministros da Moradia e Desenvolvimento Urbano para a América Latina e Caribe, ou MINURB. O MINURB basicamente conversa com as instituições de cada região para ajudar a produzir o que seria um plano regional de ação. Então, eles conversam com a CEPAL, conversam com a ONU Habitat, conversam com diferentes entidades para justamente desenhar e implementar essas ações, esses planos de ação, aliás, regionais. Esses planos são implementados para servir para alavancar os recursos financeiros, a colaboração internacional, e tudo o que for necessário depois, com um comprometimento político das organizações, para que todos os responsáveis participem do desenvolvimento de iniciativas regionais e nacionais. So maybe we can pass through this. I don't know if we're going to make it all of them, but let's go from the strategic frame. Bem, vamos começar um pouquinho com a estrutura. Uma estrutura estratégica, passando depois por alguns componentes do plano de ação regional. De fato, isso é um exercício constante. Ele começou há alguns meses em Quito e vai continuar, logicamente. A gente vai ter uma reunião chamada Conferência das Cidades. Conferência da Cidade para América Latina e Caribe. Isso vai acontecer em maio de 2017 e ali a gente vai apresentar o desenho inicial. Bem, isso tem a ver com um exercício prévio que nós fizemos com relação à nova agenda urbana, pensando em como traduzir essa agenda para a América Latina. Porque a nova agenda não fala só assim, de regiões, fala de coisas gerais, do mundo inteiro. Então, o primeiro exercício é traduzir
a agenda urbana com relação a princípios, diretrizes, questões da estrutura, especificamente para o caso da América Latina. Temos alguns princípios gerais e também alguns princípios para o futuro que nós vamos utilizar. Bem, o que é, então, esse plano de ação, essa estrutura regional? A gente utiliza isso como uma ferramenta para implementar a nova agenda urbana na América Latina e no Caribe. A gente quer, através disso, promover e executar o desenvolvimento urbano sustentável até 2030. Queremos articular prioridades, verificar qual é o plano para os governos da região, numa cocriação com membros da sociedade civil, setor privado e governos em todos os níveis. Serve também como uma plataforma para a gente conseguir colocar em prática ações concretas no futuro e políticas urbanas também, utilizando mesmo todas as ideias que nós temos no plano de ação. Eu vou passar rapidamente por alguns slides que têm a ver mais com as diretrizes. Vejamos o primeiro exercício. Acho que vocês não conseguem enxergar muito bem. É mais para o pessoal que está aqui na frente mesmo. Mas depois eu passo esse material para vocês. Bem, esses princípios, essas diretrizes são da nova agenda urbana. Primeiro princípio é não deixar ninguém para trás. Nós queremos eliminar a pobreza em todos os tipos de forma e dimensão, incluindo a erradicação da pobreza extrema. O que diz a nova agenda urbana? Que isso é para a coluna global. E qual foi a tradução disso para a América Latina? É o que vocês veem na coluna à direita. Um pouquinho maior, e é nisso que nós estamos trabalhando, em adaptar tudo aquilo para a região específica. Também pensando em desenvolvimento urbano e em moradia. Vejamos o segundo princípio, economias urbanas inclusivas e sustentáveis. É isso que nós trazemos aqui, relacionado a este evento, pensando em moradia. Aqui temos um princípio de orientação para a gente chegar a uma economia inclusiva e sustentável. Vocês podem ler isso depois. Quanto tempo eu tenho? 5 minutos? 2? Bem, vejamos o terceiro princípio, que é a sustentabilidade ambiental. Esses são os 3 princípios que vão nos orientar, principalmente, na nova agenda urbana. Depois, a gente diz que as cidades devem preencher uma função social. E, novamente, à esquerda temos a coluna para global, e isso foi adaptado para uma abordagem para América Latina e Caribe, ali à esquerda, ali à direita, aliás. Então, isso a gente fez, logicamente, para todas as principais regiões do mundo, para a Ásia, para a África, etc., juntamente com o pessoal da ONU Habitat. Então, o que é essa função social? Nós falamos bastante sobre isso. Eu vi apresentações importantes sobre isso hoje. Não estive aqui ontem, mas pelo menos o que eu vi hoje foi muito bom. Além disso, as cidades devem preencher uma função cívica. Isso também está na agenda. É necessário também chegar a uma igualdade de gênero entre mulheres e homens e empoderar mulheres e meninas. Isso está no projeto. Hoje os projetos não falaram muito sobre igualdade de gênero e sobre empoderar as mulheres, mas isso está na agenda. Podem tirar uma foto aqui, ok? A gente tem que enfatizar esse ponto, especialmente para esta região. Outro ponto, preencher uma função econômica. Isso também é importante. E o que veio de Quito é que a parte de implementação da agenda urbana estará baseada nesses pilares.
são elementos-chave que a ONU Habitat e outras agências produziram para o mundo inteiro. São coisas, na verdade, são recomendações. Em primeiro lugar, políticas urbanas nacionais. Isso é completamente diferente se você voltar na ONU Habitat 2, que ali era uma conferência das cidades. Ninguém aqui participou do Habitat 2? Eu estava lá no backstage. Aliás, eu não estava lá, mas eu preparei o material. Ninguém lembra da Habitat 2? Você nem tinha nascido, né? Ninguém falava sobre a economia urbana e as finanças. Ninguém falava sobre políticas nacionais urbanas naquela conferência. Mas agora são pontos super importantes. Urbanização, o desenvolvimento urbano, são pontos muito básicos para a evolução de um país. Então, isso foi colocado, por isso que a gente criou essas recomendações. Outro ponto, estruturas legais, jurídicas, urbanas. Falar sobre regras, procedimentos, normas, etc. Aqui, em terceiro lugar, temos também o design e o planejamento territorial e urbano, de forma integrada. Cadê o Djamel? Foi embora? Nosso colega da França? Cadê? Ele dizia para a gente, não podemos voltar ao planejamento antigo, que não pensava em design. O novo planejamento é planejar com projetos, não só projetos jogados. Então, realmente precisamos de um mix de planejamento, projetos e design. Não podemos voltar para o modelo anterior. Finalmente, economia urbana e finanças, que eu já mencionei, e implementação local. Eu vou passar rapidamente. Desculpem de novo pela fonte, que está muito pequena aqui no slide, mas o ponto é, as questões do pilar de economia urbana seriam, em primeiro lugar, mapear os ciclos de gestão financeira, fiscal e econômica das autoridades locais. Eu fico pensando quem que vai fazer um mapeamento no caso do Rio de Janeiro. A pessoa que for fazer isso vai ou se suicidar ou vai ser assassinada, né? Enfim, a gente nem sempre sabe o que está acontecendo no fluxo de gestão de alguns lugares. É necessário ter dados, como a gente estava falando de Big Data hoje, etc., dados sobre essa gestão financeira, fiscal e econômica. A gente vai, muitas vezes, abrir uma caixa de Pandora em prefeituras e governos, não só no Brasil, mas em outros países. Pode ser uma coisa até perigosa para quem for fazer. Segundo ponto, priorizar e planejar um investimento capital junto com os planos urbanos estratégicos. Não é que o projeto vai numa direção e depois a gente vai pensar em aspectos financeiros ou o que for. Outro ponto, identificar oportunidades para gerar renda local, nova receita local e associações de investimento. É bom dizer que essas coisas são novas, né? Isso aqui já estava um pouquinho nesse sentido antes também, mas a gente colocou de novo. Esses relacionamentos, essas associações para investimentos são coisas que foram mencionadas hoje, tipo o PPP, por exemplo. Outro ponto. Melhorar e desenvolver ferramentas baseadas na terra, baseadas nos territórios. Se alguém está se apropriando de um lugar, de um território, e depois vai alugar para um terceiro, ele está tendo uma receita, vai ser uma fonte de redução de pobreza. Precisamos pensar na produção social de moradia com base na gestão social dos territórios, da terra.
Isso também faz parte desse approach, dessa abordagem econômica neste pilar de economia urbana. E, finalmente, precisamos integrar a rede de serviços básicos e os planos de investimento. A gente não pode fazer isso de forma separada, em caminhos completamente diferentes. Os investimentos devem ir junto com as redes de serviços básicos. Esse mix é necessário. Você não pode ter o dinheiro por um lado e os serviços por outro. Continuando, só fiz ali uma pequena pausa na parte econômica, que as cidades precisam preencher aquela atividade, aquela função econômica, e eles também têm uma função territorial. Quando falamos de planejamento urbano, as cidades não terminam naquela fronteira, naquele limite onde acaba a construção de São Paulo. Aquilo pertence a um território maior. Não sei se eu estou conseguindo explicar muito bem em inglês, porque em espanhol eu falaria de um outro jeito. Eu falaria em espanhol território de pertença, ou seja, São Paulo pertence a um território que também é parte de um design, especialmente quando a gente verifica o que acontece aqui. Quando, por exemplo, houve escassez de água, alguns meses atrás, e a gente precisava pensar de onde poderia sair uma fonte alternativa, etc. Tudo isso é parte do processo de gestão dos investimentos num nível de governança. Chegamos à parte de mobilidade urbana. Precisamos pensar na função resiliente ambiental. Então, são 7 funções que devem ser cumpridas pelo Plano Regional de Ação, que é um plano regional, mas que também é adaptado do Plano Nacional de Ação. Muito obrigado.